câncer é ainda uma doença estigmatizada. Talvez isso se deva à sua imensa incidência. O Instituto Nacional do Câncer, o INCA, estima que até o final deste ano, 600 mil brasileiros sejam diagnosticados com câncer. Já a Organização Mundial da Saúde assegura que anualmente, em todo o mundo, 14 milhões de pessoas descobrem que estão com a doença. São dados alarmantes e isso pode justificar a crescente divulgação de inverdades sobre a doença, o que atrapalha e muito o diagnóstico precoce e o tratamento. Para falar sobre os mitos e as verdades difundidos em torno do câncer, vamos conversar com o Dr. Márcio Almeida Paz, médico oncologista. Olá. Doutor Márcio, é isso mesmo, né? Quer dizer, essas inverdades têm prejudicado o tratamento? Com certeza. Quanto mais estigmas, mais mitos que a gente tem sobre essa doença, que é o câncer, que é cada vez mais prevalente, né? Já é a principal que mata no país, a segunda causa de morte na população abaixo de 39 anos, a gente vê que essas inverdades, essas fantasias que a sociedade cria, pioram no tratamento, pioram no diagnóstico precoce, piora no controle dessa doença, que cada vez mais tem um controle melhor. E como é que surgem essas inverdades, esses boatos, essas coisas? Como é que isso... Como é que surgem, né? Esses boatos, eles surgem muito da falta de acesso à comunicação, ao conhecimento real, ao conhecimento técnico. Tem muita falta de acesso, né? As tecnologias médicas em saúde que têm desenvolvido têm chegado só em grupos economicamente mais sustentáveis. Então, a falta de acesso gera crendices, uso de ervas, de tratamentos alternativos, e a falta do acesso rápido ao tratamento tradicional leva a esses tratamentos não convencionais e essas crendices que muitas vezes atrapalham o tratamento convencional. Uma das crendices é que o câncer seria hereditário. Exatamente. A questão do câncer hereditário é uma coisa lendária, né? Sempre foi passado, só que o que a gente vê estatisticamente hoje é que apenas 10% dos casos de câncer de todos são de origem hereditária. Ou seja, de cada 10, apenas um caso é origem hereditária. E como você vai avaliar e detectar isso? Tem que ter uma história familiar, uma avaliação médica, para avaliar se esse tipo de doença recorre na família. Então, o médico consegue avaliar melhor se é uma doença hereditária ou não. Agora, mais importante que a doença hereditária são as causas gerais que causam isso, como o tabagismo, o sedentarismo, a pessoa não fazer atividade física, o alcoolismo, obesidade, que é uma epidemia atual na nossa sociedade. Então, são fatores que realmente causam mais o câncer do que a questão simples da hereditariedade. A questão da obesidade. A obesidade virou quase que uma epidemia mundial, não é nem Exato. Brasileira, né? Qual a incidência de câncer? Porque como é que acontece o câncer vindo da obesidade? A obesidade é um fator que, pela liberação de várias substâncias, como cortisol, falta de oxigenação nos tecidos, essa questão da obesidade predispõe até mais de 15 tipos de câncer. Câncer de pâncreas, de bexiga, câncer de pulmão, que é o mais prevalente, que é relacionado ao cigarro, câncer de cabeça e pescoço, como língua, laringe, esôfago, estômago. Então, vários tipos de câncer são relacionados à obesidade. Então, tudo isso predispõe à questão da falta de alimentação correta. Uma pessoa obesa, normalmente, ela come mais, come mal, come alimentos ultraprocessados, que têm mais substâncias tóxicas, come alimentos pobres em fibras, então às vezes tem um intestino mais lento, que está mais irritação no intestino, e tudo isso vai aumentando o risco dessa doença acontecer nessa população. O combate à obesidade também seria um predisposto ao combate ao câncer. Com certeza. Né? E esse combate ele se dá basicamente pela, digamos assim, reeducação alimentar e os exercícios físicos, o fim do sedentarismo. Exatamente. Seriam as bases disso? Cada vez mais a questão contra o sedentarismo e a realização de atividade física e alimentação balanceada, esses três pilares aí, têm sido utilizados na questão de prevenção do câncer e muitas vezes até no combate aos sintomas do tratamento do câncer e até na diminuição da volta do câncer, da recidiva do câncer. Como que seria isso? Em relação à alimentação, alimentar com vegetais e frutas, pelo menos uma quantidade de 5 porções ao dia, em termos de uma mão cheia, 5 vezes ao dia, de 2 vezes frutas, 3 vezes legumes. A questão da atividade física, pelo menos meia hora por dia de caminhada, algum exercício físico para estimular os músculos, aumentar a carga muscular, a formação de músculos, de sarcômeros
né, que você tendo maior desenvolvimento desses músculos, tem mais proteção contra o câncer. E na não obesidade, manter um corpo com esguio, magro, ativo, uma alimentação balanceada, são os pilares principais, ultimamente, que a gente tem falado tanto na prevenção, quanto até na prevenção dos efeitos colaterais da quimioterapia. Há também uma questão que é interessante, que qualquer nódulo no corpo seria câncer. Isso é um mito, né? Porque os nódulos podem ser de qualquer acúmulo de células, né? Células que estão aumentando de tamanho, de volume, mas não necessariamente elas são malignas. Pode ser um tumor benigno, um lipoma, que é um tecido gorduroso que tem perto dos músculos, nas costas, muita gente tem, ou um leiomioma, que é um mioma de útero, que muitas mulheres têm, que reclamam de miomas, que sangram. São tumores, células, aglomerados de células que aumentam de volume, mas esses tumores não são malignos. Para você considerar um tumor maligno, um nódulo ser maligno, é quando ele tem capacidade de não só crescer desordenadamente, como capacidade de invadir outros tecidos, que são as metástases, quando ele consegue espalhar para outros órgãos. Aí sim esse nódulo é maligno. Mas simplesmente um nódulo ou tumor não quer dizer que seja uma doença maligna. E detectar isso só a partir de uma consulta médica, do contato com o médico que ele vai saber. Exatamente, né? Para você ter um diagnóstico certo da questão do nódulo ser benigno ou maligno, o tumor benigno ou maligno, tem que ser avaliado por um médico para avaliar, e avaliar o principal mecanismo de detecção seria o acesso ao médico para fazer uma biópsia, ou seja, tirar um pedaço desse tecido, que pode ser no pulmão, no fígado, no estômago, onde quer que seja esse nódulo, na pele mesmo, mandar para um patologista para avaliar as células e nessa avaliação celular discriminar se é um câncer, que é um tumor maligno, ou se é um tumor benigno, que não é câncer. O câncer de pele, né, que é uma coisa muito incidente no país tropical, né, esse sol todo que a gente está submetido aqui, né? Como é a questão do câncer de pele? Como é que se dá mesmo o câncer de pele? O câncer de pele que não é o melanoma, né, o câncer de pele, carcinoma basocelular, carcinoma espinocelular, que são cânceres muito comuns, são os mais prevalentes no mundo, e no Brasil não é diferente, especialmente pelo estar numa região tropical e tem incidência solar praticamente o ano todo. O que a gente acontece? É uma doença muito prevalente. O tratamento é prevenção, com proteção do sol, proteção física, com camisa, manga comprida, chapéu, boné, a população do interior do país, que lavradores ainda tem que ter uma proteção, usar protetor solar. E outro mito importante é que a população negra também tem que usar protetor solar, que muitos dizem que o negro não precisa porque ele já tem a pele com uma proteção maior de melanina. Mas não, ele também precisa, ele também tem o risco de ter câncer de pele. Então, a prevenção do câncer de pele é cuidado físico mesmo, barreira física, protetor solar e evitar esse tipo de acesso a esses momentos de sol de 11 às 3 da tarde, que tem um sol com maior incidência de raios cancerígenos. Então, quer dizer, a população negra, ela também está sujeita ao câncer de pele? Também. Mesmo com essa ideia que a gente tem, esse mito, né, que o negro não precisa, o negro precisa sim, porque as células também expõem essa radiação que pode ser cancerígena. Então, a carcinoma de pele é uma prioridade de cuidado tanto para o homem branco, negro, pardo, é uma necessidade de todas as pessoas. O câncer de mama, que atinge sobretudo as mulheres, exato, mas também atinge os homens. Também, né? Atinge os homens, né? Que o câncer de mama é um câncer que atua nas glândulas mamárias, né? O homem também tem, ele não é desenvolvido, mas o homem também tem, a incidência é muito menor, mas na mulher é a principal causa de câncer na mulher. Então, a importância que a gente tem é da prevenção, na verdade não é nem a prevenção, é o diagnóstico precoce. A prevenção são hábitos, evitar obesidade, atividade física, alimentação balanceada, rica em frutas e verduras, né? Evitar o tabagismo, são medidas gerais que todas as pessoas podem fazer para se prevenir. Mas, a partir dos 40 anos de idade, a mulher deve fazer acompanhamento regular, se ela não tiver nenhuma história familiar de câncer na família, de mama, né? Então, se ela não tiver nenhuma história de câncer na família, ela tem que começar o acompanhamento com 40 anos de idade, fazendo autoexame, fazendo ecografia mamária e a mamografia, que são esses 3 pilares, são formas de diagnosticar precocemente um câncer. E quando diagnosticado precocemente o câncer de mama, ele sim tem chance de cura. Isso é uma coisa que a gente tem atingido cada vez mais e por isso a gente faz tantas campanhas na época de outubro, né? Outubro Rosa está aí, que sempre é lembrado à população a importância de se examinar. A mulher tem que se conhecer, conhecer o corpo, conhecer alguma alteração, algum nódulo que pode ser suspeito e daí já ativamente procurar um médico. E nessas campanhas, por mais que pareçam às vezes que não tem muito resultado, a gente tem muitos casos no consultório de pessoas que estavam há 2, 3 anos sem ir no médico, foi nada, veio a campanha e falou, vou nessa campanha esse mês.
vai lá, diagnostica um nódulo, faz o tratamento e estão curadas porque fizeram essa prevenção durante a campanha. E por isso que as sociedades médicas, sociedade de oncologia, sociedade de mastologia, a PLAC abraça essa ideia da prevenção do câncer de mama para fazer um diagnóstico precoce. E o autoexame, ele é, de certa forma, exaltado como um primeiro passo para a prevenção, mas ele, por si só, basta? Não, o autoexame, a própria mulher vai se examinar, né? Todo mundo, o homem e a mulher, tem que se examinar em todo o corpo, tem que conhecer seu corpo. A questão do autoexame, a gente foca muito no câncer de mama, mas todos nós, homens e mulheres, que temos que conhecer nosso corpo. Então, assim, alguma coisa diferente tem que ser detectada. Na questão da mama, pela prevalência, a gente sempre incentiva essa questão. Ela se examinar normalmente uma semana depois do período menstrual, que a mama está menos inchada, avaliar se tem uma nodulação na mama, na axila, uma vez por mês. Não precisa ser todo dia para não ficar aquela ideia obsessiva do câncer e acabar se machucando e surgindo até uma inflamação. Mas essa prevenção é uma ferramenta só. Ela precisa do autoexame e precisa do acompanhamento médico, porque a mamografia e a ecografia mamária que se complementam, né, que um é um raio-x, outro é um exame de imagem, de ultrassom, são exames que conseguem detectar lesões muito menores. E quando detecta essa lesão menor, o prognóstico é melhor. O autoexame, normalmente, quando diagnostica só com ele, já é um nódulo grande. Então, tem um prognóstico, às vezes, menos bem sucedido do que um nódulo maior, quando é um nódulo menor quando é detectado no ultrassom ou na mamografia. A amamentação, ela evita o câncer? A amamentação é uma forma de prevenção ao câncer de mama, né? A estimulação das glândulas mamárias na amamentação realmente predispõe a uma diminuição da incidência do câncer de mama. E é por isso que também é estimulada a questão da amamentação nas mulheres, que cada vez mais tem aumentado menos e mais tarde, que são fatores relativamente ruins, mas tem que ser estimulado não só para o bebê, como para a própria mãe, a questão da amamentação. Por que a questão da alimentação, da amamentação é até aconselhado que se amamente o maior período de tempo possível, até para a saúde do bebê. Então, quer dizer, e também para a saúde da mulher. Né? Quer dizer, como é que isso é um jogo ganha-ganha, os dois ganham. Porque a questão da glândula mamária fazendo essa produção, ela consegue diminuir aquelas células paradas que podem estar lá estigmatizadas e tornar um câncer lá na frente. Então, essa atividade celular diminui o risco de incidência de câncer de mama. Por isso que a gente estimula a mulher a amamentar o seu filho. E quantas mais gravidezes, no caso, diminui a chance de câncer de mama. Por isso que também é uma questão social hoje em dia, que as mulheres estão tendo menos filhos, amamentando menos, né? E acaba que a incidência acaba aumentando também do câncer de mama. Interessante, né? Essa visão de que a diminuição da população também tem provocado. Exatamente. Há também uma questão que, no caso do cigarro, né, ele seria, digamos assim, pior do que o charuto, por exemplo, né? E que ele causaria somente o câncer na boca, na boca ou do pulmão, né? O que a gente tem a dizer em relação a cigarro, cachimbo e charuto? Os três causam câncer, porque tem as fumaças, a toxicidade, tudo isso. O cigarro, quando ele é absorvido principalmente no pulmão, né? Então, a respiração, a aspiração da fumaça do cigarro, ela realmente predispõe ao câncer de pulmão mais um pouco do que o charuto e o cachimbo. Mas também causam, eles também são tragados, também vão para o pulmão e também causam câncer de pulmão. E esse risco não está diminuído. O problema principal é que, além do câncer de pulmão, o charuto e o cachimbo têm mais chance de câncer de boca e de língua, que vai pôr mais calor naquela região, que acaba que o charuto e o cachimbo, a pessoa aspira na boca e tem um calor maior e mais toxicidades na boca, na língua, aumentando a incidência. Mas, de qualquer forma, é tudo igual. Os três causam câncer, tanto de pulmão quanto de boca e língua, de cabeça e pescoço, incidências um pouquinho diferentes, mas o problema é tão grande nos dois. Há alguns tipos de câncer também que são menos, assim, digamos, debatidos e que são tão graves quanto o câncer ósseo, por exemplo. Como é que acontece e como é que se dá? Enfim. O câncer ósseo é um assunto muito polêmico, porque tem dois tipos de câncer ósseos. O principal, que é o primário do osso, né, os osteosarcomas, que são cânceres de origem óssea, eles estão mais comuns na população jovem, de 15 a 29 anos, que acaba sendo mais prevalente nessa população.
Tem pessoas mais velhas que têm também acima dos 50 anos de idade, mas é um tratamento que acontece nesse grupo de pacientes e muitas vezes não tem uma causa específica, uma mutação genética, não quer dizer que seja hereditário, mas ele teve aquela mutação e desenvolveu esse tipo de câncer. Ele tem um tratamento cirúrgico, tem um tratamento quimioterápico. Muitas vezes consegue curar esse tratamento, até com quimioterapia tem um resultado com controle muito bom. Agora, tem muito câncer ósseo que a população entende que é do osso, mas não, ele surgiu em outro lugar, tipo um câncer de mama que metastatizou, espalhou para o osso, ou de pulmão que espalhou para o osso, ou de qualquer outro órgão visceral que tem espalhado para o osso. E aí é um câncer ósseo, mas na verdade é uma metástase desse câncer de mama, desse câncer de pulmão, e o tratamento dele é diferente, é um tratamento baseado na doença primária. A osteoporose não é um câncer. Não. A osteoporose é uma rarefação óssea, ou seja, o osso vai ficando mais fraco, vai perdendo a capacidade de segurar o cálcio nos ossos. Então, o osso vai ficando mais fino, mais ralo. Acontece com a idade, tanto no homem quanto na mulher, especialmente nos momentos que eles começam a perder o hormônio de crescimento, né? O homem diminui a testosterona, a mulher diminui os hormônios femininos. E essa questão toda diminui a intensidade, a densidade óssea, deixando os ossos mais frágeis e aumentando o risco de fratura, mas não tem nada a ver com câncer, ele não invade outros tecidos, ele não espalha, ele não costuma causar dor, né, que é um mito em relação a osteoporose me causa dor. Formalmente, tecnicamente, não tem justificativa técnica para isso, apesar das pessoas sentirem, a gente sabe que tem muita gente queixando, mas não tem nada a ver com câncer. É uma coisa mais sintomática. É uma coisa mais sintomática, muitas vezes associada à artrose, né, que as pessoas mais velhas que têm osteopenia, ou seja, o osso mais fraco, osteoporose, que é o osso bem mais fraco, ele tem artrose também, tem inflamação nas articulações e vai doer. Então, pensa que uma coisa tem relação com a outra e não é. Há também uma questão que é interessante, de que alimentos como o açúcar, os carboidratos, eles provocariam câncer? Exatamente. Essa é uma polêmica bastante comum no consultório hoje em dia. A questão do adoçante e do açúcar é sempre polêmico. O adoçante, inicialmente, era um causador de câncer. A sacarina, que foi um dos primeiros adoçantes que foram utilizados, alguns estudos mostraram que usos intensos da sacarina causavam câncer em ratos de laboratório. Hoje em dia já se avaliou que era só para os ratos que tem essa alteração que causaria câncer. Então, diminuiu essa questão do adoçante. Mas a mesma diminuição da preocupação com o adoçante aumentou a preocupação do próprio açúcar, porque é uma forma de consumo imediato das células em relação à glicose. Essa questão é muito polêmica, diz que a célula do câncer consome glicose, então quem se alimenta de doce, de açúcares, de carboidratos, a célula do câncer vai se estimular mais e vai desenvolver mais rápido. Esse é um assunto muito polêmico, né? Nenhum estudo conseguiu comprovar isso, que o açúcar causa necessariamente câncer, mas o que a gente sempre recomenda é dieta balanceada. Uma dieta com menos açúcares, evitar os excessos de doces, de refrigerantes, que é outro polêmica muito grande se causa câncer ou não. E também não chegou numa conclusão final, mas com certeza o refrigerante com açúcar causa obesidade e aumenta o risco de câncer. E os açúcares, de forma geral, em excesso, causam obesidade e predispõem ao câncer. Então, o que a gente recomenda é uma dieta balanceada, preferindo verduras e legumes, carnes magras, diminuição de carne vermelha, comendo mais peixes, frangos. Então, essas medidas todas são medidas gerais de saúde que servem para qualquer coisa, não precisa ser só câncer, né? Para a pessoa ter uma maior longevidade, ter menos risco de doença cardíaca, tudo isso predispõe uma qualidade de vida melhor para as pessoas. Porque frequentemente aparece um vilão, digamos assim, na alimentação, né? Então, o açúcar, o ovo, enfim. O ovo sofreu muito, não é? Como é essa questão também? Como a gente pode se prevenir dessas questões? A maior forma de prevenção com esses mitos, esses alimentos que causam pânico numa população é a informação, né? Agora, a informação ela sempre tem que ser criteriosa, com um médico, nutricionista, né? A internet, que hoje em dia é uma fonte de informação para quase todo mundo, né? Todo mundo tem uma dúvida, vai lá na internet. A internet ela é muito boa, a gente tem várias informações muito boas ali, mas a gente tem que saber peneirar essas informações. Que da mesma forma mostra que isso pode proteger, um outro estudo mostra que causa uma doença horrível e espalha para todo mundo. O leite, até pouco tempo atrás, estava nessa polêmica, que aumentava o risco de câncer de forma absurda, que era uma coisa horrível. E agora tem estudos mostrando que não é bem assim. A questão é da obesidade que o leite pode causar. Mas isso tudo ainda está em estudo. Todos os anos, as sociedades de oncologia nacionais e mundiais, a americana, que tem todo ano, a europeia,
sempre tem uma pauta sobre alimentação saudável. E cada vez mais a gente vê que tem mais informação de qualidade, mas ainda não tem uma certeza absoluta em relação à questão da alimentação. Se isso faz totalmente mal, faz totalmente bem. O que tem se mostrado nos estudos, de forma geral, é que sempre as populações que têm alimentações balanceadas, que evitam excessos, que fazem atividades físicas, que não fumam, que tendem a ser mais magras, são populações mais saudáveis, mais longevas, com menos incidência de câncer, e quando tem câncer tem resultados melhores nos tratamentos, no segmento, com uma qualidade de vida melhor. Então isso aí é uma coisa que já foi documentada, né? Vários estudos. Nos Estados Unidos tem vários grupos de segmentos de populações por décadas, né? E lá você consegue avaliar muito bem, porque os estudos são muito sólidos, e vê muito bem populações que são religiosas, né? Relações protestantes, que são populações muito rígidas na questão da religião, que evitam alcoolismo, evitam obesidade, fazem atividade física, não fumam, então tem hábitos muito saudáveis, comparando com outras populações que são mais abertas a esses tipos de tabagismo, etilismo, uma vida mais mundana, vamos colocar assim. Eles têm mais incidência de câncer, têm mais sofrimento do que aquela população mais comedida, vamos colocar nesses termos. E esses estudos mostram que realmente as populações têm menor incidência de câncer. Mas o que é? Ah, porque come mais açúcar, porque come mais carne, porque come mais isso, não é só um item. São vários fatores, como o câncer já é uma doença multimodal, né? Multiparamétrica, tem várias coisas que causam o câncer e que desenvolvem ele, que predispõe a uma doença menos agressiva ou mais agressiva, um diagnóstico ou uma doença, ou não surgir a doença, que é o mais importante em relação ao câncer. Quer dizer, é tudo uma questão de a prevenção, né? De prevenção, mas mesmo a prevenção ela não é 100% garantida de que a pessoa não está sujeito ao câncer. Né? Exatamente. A questão da prevenção é a única ferramenta que a gente como ser humano tem. É a alimentação, de você evitar os excessos, mas uma mutação genética na gente, uma mutação celular, está acontecendo o tempo todo nos nossos corpos, né? O que tem visto que a gente, por criança, adulto ou idoso, tem uma célula multiplicando e uma célula está produzindo uma célula alterada, bizarra, né? Mutada, que pode ser agressiva. E a principal forma de evitar essa célula agressiva é o nosso próprio organismo que faz. Ela ataca essa célula defeituosa, irregular, elimina ela e a gente evita ter um câncer. O problema é quando essa barreira imunológica da gente, nessas células que estão fazendo controle de qualidade das células formadas, falham. E isso não tem como a gente evitar, né? O que causa isso ainda não foi descoberto. Alguns falam que é o estresse, isso também é um mito, emoções, cada vez a gente tem alguma justificativa para isso, mas ainda não tem essa justificativa. E é por isso que muitas vezes uma pessoa jovem, com todos os hábitos saudáveis, atividade física, dieta, aparece uma doença como essa. Então o que a gente tem que fazer é diagnosticar essa pessoa precocemente. Essa é uma forma que vai ter o maior sucesso em relação à pessoa que diagnosticou o câncer, tanto é que antigamente se falava que o câncer não tinha cura. Hoje a gente vê na prática a cura do paciente com câncer, especialmente quando ele diagnostica precocemente. Então, a questão é a prevenção, que é o que a gente pode fazer com esses hábitos saudáveis, e a educação para ter o diagnóstico precoce. Qualquer alteração, já procurar o seu médico, já procurar um especialista para poder detectar e tratar rapidamente. E mais importante em relação ao que a gente tem vivido no câncer ultimamente, é que os tratamentos têm melhorado. Até o tratamento quimioterápico, que era muito tóxico antigamente, a pessoa fazia quimioterapia, vomitava, passava mal, caiu o cabelo, hoje já tem técnicas de tratamentos e medicamentos que diminuem o enjoo, diminuem os vômitos, melhora o mal-estar. O cabelo não cai mais igual caía antigamente, né? A gente já tem esse acesso hoje no Brasil, né? Vários centros de referência já têm esse tipo de tratamento. A questão dos tratamentos-alvo, que você detecta uma mutação molecular, uma mutação lá dentro da célula do câncer que tem um tratamento específico para ele, que encaixa nele e tem uma eficácia maior. E agora a gente também está tendo acesso à imunoterapia, que é a imunologia. O próprio organismo é estimulado com algumas medicações a voltar a atacar essa célula que até então o organismo não via. Então, o câncer é um grupo de células que estava lá, que ele se blindava do nosso sistema imune, e com essas medicações ele vai lá e ativa aquela blindagem para as células de defesa do nosso próprio corpo ir lá atacar e eliminar com altas taxas de sucesso. É sempre um assunto muito vasto, né, doutor? Muito vasto. Muito obrigado pela sua participação aqui no Cidadania. Obrigado pela oportunidade de falar sobre esse assunto. E é sempre bom discutir esses assuntos. Obrigado.
Para rever essa e outras entrevistas, acesse a página da TV Senado na internet, senado.leg.br/TV. Inscreva-se em nosso canal no YouTube. Para fazer algum comentário, crítico ou sugestão, telefone para o 0800 61 2211. É de graça. Obrigado pela sua atenção e até o próximo Cidadania.